É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, nessa primeira participação minha nesse evento, que eu reputo ser um dos mais importantes para todos nós, porque pode exatamente contribuir com uma série de transformações pelos insights que são dados aqui, não é? E porque vocês também são parte da elite intelectual dessa nossa sociedade brasileira, da sociedade amazonense, são tomadores de decisões importantes que, de repente, pode fazer a grande diferença para a melhoria do nosso país, da nossa sociedade. Mas eu vou procurar deixar para vocês algumas reflexões importantes, porque a partir de agora eu sei que dentro disso que eu reputo ser importante para o Amazonas, eu vou passar a ter outros aliados a partir de agora. Eu quero dizer que o nosso Estado tem uma riqueza muito concentrada em Manaus, na capital. Em torno de 77% do que a gente produz está aqui, na capital, e quando eu coloco Coari, Taquatiara, Manacapuru e Parintins, que representa 7%, somando tudo isso, eu chego a exatos 84,8%. Ora, só em olhar esses números, nós já podemos concluir que estamos diante de um grande desafio para promover o desenvolvimento da nossa região, porque tu tens uma grande concentração de riqueza e um grande bolsão, por que não dizer aqui entre nós, de pobreza. Então, eu costumo ter a convicção de que nós somos um povo que caminhamos pisando em milhões e milhões de reais, mas nós não sabemos. Até porque nosso país ainda, e os professores que estão aqui, me ajudem a pensar, nosso país ainda não entendeu muito bem a diferença entre educação e ensino. Nós não estamos educando o nosso povo, nós estamos ensinando, e ensinando ainda dentro de uma necessidade muito abaixo daquela que de fato nós precisamos. E com mais tempo poderíamos comentar isso, ok? Então nós precisamos evoluir muito na educação do nosso povo, para que ele possa entender questões como essa, onde eu tenho aí, apenas nessa região que eu marco, ali, 84% de toda a riqueza concentrada. E o restante do nosso Estado, o que fazer? Né? Como é que eu vou educar? Como é que eu vou ensinar o meu povo para entender que a riqueza que nós estamos, e ali eu coloco apenas um exemplo, e vocês estão ouvindo muito falar nisso, nós temos 98% de todo o nióbio, de toda a reserva de nióbio do mundo. No estado do Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira, nós temos em torno de 24%. E sem nióbio, a indústria aeroespacial, a indústria aeronáutica fica comprometida. Mas por que não somos nós que damos os preços, que lideramos esse mercado internacional? Porque nós não sabemos disso, nós não educamos o nosso povo para entender isso. Então, nós precisamos promover essa revolução, mas de forma social e ambientalmente correta. Eu não preciso dizer isso. Eu estou na Amazônia, então eu tenho que promover esse desenvolvimento respeitando esse equilíbrio, não é, ecológico, enfim. Mas aí está colocado um grande desafio, que é exatamente nós entendermos muito bem isso. E essa mudança pode vir a partir do momento em que eu consigo entender as riquezas que eu tenho e trabalhar para agregar valor a essas riquezas que nós temos, porque nós ainda vendemos e consumimos in natura. Um exemplo muito tradicional é a própria pupunha, que todo mundo conhece. Mas o que nós fazemos é apenas cozinhar e tomar com café, praticamente nada mais. Agora, quantas toneladas de trigo eu uso hoje para fabricar pão? Quantas toneladas de pizza nós consumimos? E nós sabemos fazer farinha a partir da pupunha. O INPA tem essa tecnologia, viu, doutor Juan? Por que não transformamos isso numa linha de produção social e ambientalmente correta? Por isso, eu digo que fiquei muito feliz com o que ouvi nas colocações do doutor Juan, porque vai ao e não de encontro aquilo que também nós defendemos neste dia aqui, que é exatamente entender melhor o que nós temos. Eu ainda vivo, gente, questões do tipo, eu chego na feira, que eu viajo os nossos municípios todos, né, para conviver, para exatamente entender esse lado antropológico da nossa sociedade, entender por que nós não despertamos para a questão comercial, para a questão do lucro. E aí eu ainda ouço muito dizer assim, olha, tem cupuaçu? Aí o que eu ouço? Não tem porque não está na época. Sim, eu não posso agregar valor para ter o cupuaçu o ano todo. Por quê? A natureza já fez a parte dela, por que eu não faço a minha? Passa por a questão da educação. Então, eu preciso entender todo esse conjunto de riquezas que eu tenho para sair desse estágio, gente.
Quando eu penso numa atividade econômica, social e ambientalmente correta para os 61 municípios fora de Manaus, eu penso que esse processo é muito caro, ele não é competitivo. Transportar a nossa produção desta forma, organizar os nossos centros de venda desse jeito, não nos torna competitivo. Até porque o índice de rejeito é muito grande. Parem vocês para pensar o quanto nós estragamos ao longo da cadeia produtiva, que é outra coisa que nós não entendemos ainda. Nós temos, às vezes, até política pública só contempla um ponto da cadeia produtiva, que é a produção, mas esquece do suprimento, esquece da distribuição, esquece da logística reversa. Aí o que a gente vê? Como eu já presenciei em Manicoré, por exemplo, o nosso caboclo com a sua produção de melancia na beira do rio, e chega um comerciante e diz, olha, eu dou 40 centavos uma pela outra. Meu pai do céu, dá vontade de chorar. E você chega na feira, compra 15, 20 reais, 10 reais uma melancia. Como vamos mudar isso? Eu quero compartilhar com vocês esses desafios, para profissionalizar isso. E aí eu preciso, a partir da educação, educar o nosso pessoal para agregar valor. E temos muitos como agregar valor. Olha a melancia, com essa técnica, como é que ela produz, facilita o transporte. Quantos eventos nós organizamos como esse? São eventos que, de repente, se eu agrego valor, eu vou fazer uma mesa com isso aqui. Eu estou pensando diferente. Então, a minha grande mensagem que eu quero compartilhar com vocês é olhar diferente o que eu vejo hoje, para que eu possa, a partir daí, quebrar alguns paradigmas. Por exemplo, a minha mãe disse muito para mim, meu filho, estude para arranjar um bom emprego. E eu, obediente, bom filho, fiz graduação, especialização, mestrado, doutorado, fui para a Europa, defendi, fiz tudo. Mas, para a minha geração hoje, para os meus filhos, eu digo, meu filho, estude para montar o teu próprio negócio. Empreendedorismo. E não preparar uma geração para ser empregado. Nada contra. Mas, dadas as potencialidades que nós temos, nós precisamos de mais pessoas que olhem os nossos recursos e montem o seu próprio negócio. Aí a própria riqueza fica mais socializada. Isso é bom para todo mundo. Entende? As potencialidades são grandes. Então, nós aí estaríamos quebrando esse paradigma, né? E criando coisas novas. Eu estava gravando um programa no AmazonSat, o Zona de Desenvolvimento, e participei de uma feira onde alunos de 2º grau, de Tefé, fizeram café a partir daquele coquinho do Tucumã. E eu tomei. Só que antes de tomar, eu fiz um exercício de tentar apagar os registros que eu tenho do café tradicional, para poder entender esse café. E gostei. Agora, por que isso não se torna um produto lá em Tefé, não aqui, e que gera emprego e renda lá, assim como outras culturas que nós temos? Entende? Então, é uma questão de nós incentivarmos esse tipo de trabalho, porque as potencialidades são grandes. A mesma coisa aqui, temos castanha, mas como que a gente agrega valor? Nós não temos um produto. E assim, eu morei uma época fora, por conta do doutorado, e quando se falava em Amazônia, ou Amazônia, gente, é uma marca forte de fato. É uma marca forte. Apesar de eles olharem a Amazônia, caiu uma folha, estão desmatando, não pode, calma. Mas é uma marca forte, então se a gente conseguir aqui imaginar essa questão do empreendedorismo que o Dinelli falou, e daí nós criarmos empresa social e ambientalmente correta, espalhada, explorando as potencialidades de cada município, aí nós vamos promover uma revolução, gente. E aí eu quero que vocês pensem sobre isso. Por que uma revolução? Porque o principal pagador hoje nos nossos municípios, quem é? É o prefeito, com dinheiro público. Vocês pensaram nisso? E na medida em que o município consegue ter a sua identidade econômica, fabricar e vender produtos, há uma queda nessa dependência, há uma autonomia para a sociedade, e a partir daí, esse dinheiro que vai para a folha de pagamento poderia ir para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, e não para a folha de pagamento. Entende? Então, para mim, eu vejo isso como uma verdadeira revolução. E aí, eu, não contente com o que eu vivo na minha região, e como eu ministro aula em Santa Catarina, eu peguei meus alunos de Quari e levei para lá. Gente que nunca tinha viajado de avião. Foi para Chapecó, Xaxim, Xanxerê, aquela região toda,
para ver um processo de produção de milho gerenciado em toda a cadeia produtiva, fugindo daquela visão departamentalizada, onde cada um faz o seu e esquece do todo. Esse é um perfil profissional que não atende muito. E aí, essa questão da educação vai fazer com que eu faça o meu caboclo, meu irmãozinho, entender que assim eu não sou competitivo. E que assim eu não estou agregando o valor necessário para transformar isso num produto competitivo, né? E, a partir daí, com essa educação, ele vai entender que a gestão precisa ter assim, em toda a cadeia. Isso, inclusive, para os decisores que, a partir de então, vão fazer políticas públicas, não voltadas só para a produção, como eu já vi em vários municípios, e aí eu não resisto, quando eu vejo lá agentes do governo emprestando R$2.000, R$3.000 para um produtor, eu não consigo ver isso. Eu chego, converso, mostro que isso está errado, que provavelmente aquele produtor não vai investir no setor produtivo, é provável que ele compre o seu cigarrinho, o seu cigarro, o seu café, uma televisão, porque é necessidade básica. Quem estudou a pirâmide das necessidades de Abraham Maslow sabe disso. E aí eu estou incentivando a produção, mas e o suprimento? Cadê a informação e matéria-prima para ele? Cadê a distribuição para ele depender menos dos atravessadores? Não tem. Isso não está correto. Então, a política pública precisa ser vista dentro de uma visão sistêmica, de uma visão holística. E é evidente que mudar tudo isso não é fácil, porque nós estamos lidando com cultura. E não se muda a cultura do dia para a noite. Cultura se trabalha, talvez, de uma geração para outra, com um trabalho constante e não pontual. Como esses alunos viram lá em Santa Catarina, como mesmo em Macapá, antes de ontem eu falei isso. Eu digo, gente, vocês estão consumindo aqui produtos da Aurora, produtos da Sadia, fabricados lá no interior de Santa Catarina. Agora, por que eles lá não consomem os produtos que vocês produzem aqui? Por que vocês não enxergam o mercado que tem lá? Por que nós aqui também não enxergamos os potenciais desse mercado? E aí fica uma dica, gente. Investir em biotecnologia eu vejo como uma das saídas para nós. Porque, veja bem, a natureza nos deu o maior laboratório que nós podemos ter, que é a nossa floresta. E eu converso, quantas vezes eu já não tive conversa na beira, no beiradão, com o nosso caboclo, humilde, descalço de calção, dando uma verdadeira aula de como utilizar os recursos da Amazônia. Tu chegas lá e diz, olha, eu estou com uma dor de barriga, ou eu estou com esse ou com aquela doença, como o Juan disse, o que ele diz? Calma, menino, pega ali uma raiz, a casca de um pau, faz o remédio e funciona. Esse é um conhecimento tradicional, quem sabe até milenar nosso. Imagina no dia em que nós evoluirmos ao ponto de montarmos equipes com as universidades, com o governo do Estado, onde os mestres e doutores vão conversar com esse nosso caboclo, e ele vai nos dar exatamente o que o Juan falou, e eu vou identificar o princípio ativo daquela casca, daquela folha, vou transformar isso, então, numa pomada, numa pílula, e vou vender isso. Esse conhecimento já está lá. Nós ainda não despertamos, nós ainda não aprendemos a usar isso. E esta linha de produção, repito, de forma social e ambientalmente correta, seria lá. E não aqui, porque aqui nós já estamos com praticamente 81,3% de toda a riqueza, de todo o PIB concentrado aqui. Isso gera uma série de problemas para nós. Então, a gestão deste processo, gente, é um desafio que nós temos que vencer. Porque nós estamos ainda, de certa forma, pagando um preço que é do Brasil inteiro. Todos nós temos problemas. Vocês percebem os problemas que nós temos na educação, na saúde, no transporte, na infraestrutura, na segurança. Problema de gestão. Nós gerenciamos mal os nossos recursos. E na Amazônia não é diferente. Mas eu não posso desistir, não. O desafio é grande, gente. Mas eu preciso encontrar os meios de continuar, viu, doutor? E o senhor e outros que eu conheço precisam continuar isso, para que nós possamos ter, junto à sua iniciativa, com a tua, em termos de desenvolver o lado empreendedor, que uma próxima geração pense no seu próprio negócio e não necessariamente se programar já para ser empregado dos outros. Nada contra, mas é que pelas potencialidades
que nós temos aqui, eu tenho convicção de que nós somos as pessoas certas, no lugar certo, para ganhar dinheiro. E não temos vergonha de dizer isso, não. Porque, afinal de contas, os nossos filhos têm o péssimo hábito de comer todo dia, não é isso? Então, nós temos que ganhar dinheiro. Nós temos que fazer história. E nós estamos no lugar certo e somos as pessoas certas para isso. Aqui, eu fui convidado para falar sobre as questões que nós temos de logística, como foi colocado há pouco, e realmente o desafio é grande. E aí eu fui lá em Brasília discutir isso, mostrar o quanto nós dependemos dos rios para transportar. É assim, ó, eu tiro fotos porque eu estou lançando um livro sobre isso, eu estou filmando e vivendo a nossa realidade para escrever esse livro. E aqui está o que eu disse. Tem um dedinho de prosa com esse povo aí, que ele vai te ensinar muita coisa, que realmente vai gerar produtos, e a partir daí a gente vai enxergar um universo maior e vender esses produtos. A questão, para encerrar, que eu quero deixar é, gente, o que é que nós queremos, hein? O que é que nós queremos? Aí eu preciso que vocês me ajudem a responder essas duas perguntas. Fica para vocês aí já no final da minha apresentação. O que é que compõe a base da nossa economia, da economia dos municípios? E qual é a identidade econômica para cada um dos nossos municípios? Nós ainda não temos resposta para isso. Cada município tem condição natural, a partir da preparação do seu pessoal e da construção da infraestrutura de transporte, de ter a sua fonte de renda e depender menos do poder público e assim ter o que eu chamo de revolução, que é essa libertação do nosso pessoal. Gente, deixo essa reflexão então para vocês, agradeço o convite e ficamos à disposição para uma próxima oportunidade. Muito obrigado.